Bom, o evangelho de hoje é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse, bem curtinho, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito, segundo Jesus, não são os homens desprovidos de inteligência, como muita gente entende, muita gente encarnada entende, mas são os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Nós não vamos falar muito hoje de humildade, porque o colega que vai dar continuidade na semana que vem a esse tema, ele vai falar mais de humildade. Então, pobres de espírito são as pessoas que não querem ser o centro das atenções. São aquelas que não buscam somente o seu destaque individual, mas sim as que trabalham para a coletividade, mesmo que isso lhes acarrete sacrifícios pessoais. São as pessoas que procuram o conhecimento e a riqueza interior, em primeiro lugar, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Essas pessoas cultivam a simplicidade e também a caridade, e por isso o reino dos céus será delas. Mas reino dos céus, Jesus falava tanto em reino dos céus, né? O que seria o reino dos céus segundo Jesus, né? Certamente não é um local determinado, não é uma cidade, nem mesmo o céu material do nosso planeta, né? É um estado de espírito. O reino dos céus é um estado de espírito que pode ser conseguido ainda nesta vida material. Não é para o futuro só. É para o momento presente também, se assim o quisermos. É um estado que abrange a paz e a felicidade interiores. Não aquela felicidade efêmera de alguns minutos, de algumas horas, de alguns dias, né? Felicidade interior, que são alcançadas somente com a aplicação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né? Em tudo que fizermos. Somente o sentimento da humildade fará o homem reconhecer os seus erros e defeitos, que todos nós temos, senão não estaríamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, né? E fará também ele reconhecer a necessidade dessa melhora interior, que é a tão falada reforma íntima. Nada mais é do que melhorar interiormente, conquistar os valores que nós ainda não conseguimos conquistar. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito, portanto, são os que não têm orgulho. E a doutrina espírita, ela nos ajuda, porque ela nos mostra o caminho que devemos percorrer para alcançarmos esse reino dos céus, esse reino de felicidade interior, né? Jesus veio, nos ensinou, e a doutrina espírita, como o consolador prometido por Jesus, ela veio esclarecer pontos que ficaram ainda obscuros. Jesus mesmo disse, eu não posso dizer tudo para vocês agora, porque vocês não iriam entender. Lembra quando ele conversou com Nicodemos e ele começou a explicar a reencarnação, e Nicodemos, doutor da lei, não entendia, e ele disse, Jesus então disse, se você não entende quando eu te falo das coisas materiais, e quando eu começar a falar das coisas espirituais, então? E mesmo para os discípulos, várias vezes, ele também disse mais ou menos dessa maneira. Não posso dizer tudo para vocês, né? É muita informação, tem que ir aos poucos. E aí veio então, 1800 e poucos anos depois, veio o Espírito da Verdade, a falange do Espírito da Verdade, trazer
as informações dos espíritos e tirando o véu, né, de muita coisa que ficou obscura e que os homens se aproveitaram, dando interpretações segundo as suas necessidades, né, os seus interesses, né? Então, veio desvendar, veio tirar o véu disso tudo. E a doutrina espírita, então, ela vai nos ajudar a seguir o caminho, a percorrer o caminho que nos leva ao reino dos céus. Uma afirmação que eu ouvi e que gostei muito. A doutrina espírita, ela é alegria. Alegria de irmos entendendo a importância da nossa vida. Alegria de irmos entendendo o compromisso que temos na encarnação. Na encarnação que estamos vivenciando hoje, né? E não é possível que muitas vezes nos deixemos levar pela tristeza, ora pela revolta, diante dos fatos com os quais nos envolvemos. Com a doutrina espírita bem compreendida e os ensinamentos de Jesus bem compreendidos, nós não iremos mais ficar nem tristes e muito menos revoltados, né? É importante, para isso é importante que cada dia mais tomemos posição da nossa responsabilidade diante da vida. É preciso que no dia a dia assumamos o nosso papel diante dos compromissos que temos. Na vivência na Terra, mesmo com todas as dificuldades que muitas vezes enfrentamos, nós conseguimos atravessar essas dificuldades, né, na medida em que atravessar melhor, né, de maneira melhor, na medida em que entendemos a mensagem de Jesus. E por que conseguimos? Porque passamos a entender e a sentir a vivência no plano espiritual. Nós começamos a compreender que nós somos um espírito encarnado. Nós somos espírito que está vivendo momentaneamente, por algum tempo, uma experiência material. E lá no plano espiritual é muito mais fácil, porque nós estamos vivendo só as necessidades que nós temos hoje no plano material, elas não existem no plano espiritual. Financeira, por exemplo, que maravilha, né? Não tem dinheiro no mundo espiritual. Só isso já deveria nos trazer uma alegria imensa em sabermos que nós não vamos ter essa preocupação lá. Isso eu estou falando para aqueles espíritos que desencarnam, já pelo menos com algum conhecimento, com uma fé raciocinada e entendendo o porquê da vida, né? Porquê da vida material. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Que nos compete fazer aqui, né? E para onde vamos? Esses espíritos, para esses espíritos, e podem ler no livro dos espíritos, que eles dizem várias vezes, a morte é uma libertação, né? Mas a morte daquele que viveu corretamente, não daquele que provocou a morte, é daquele que teve a paciência, a resignação, né? E que viveu no mundo material uma vida espiritual. Parece até cansativo a gente dizer sempre isso, mas essa é a expressão correta. Nas nossas atuações na vida espiritual, na vida material, nós precisamos estar vivendo a vida espiritual, a vida do espírito. Não esquecer que nós somos espíritos, né? E que a nossa vida é eterna, né? Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem, né? A vida de hoje é o reflexo das vidas passadas e a vida de amanhã é o reflexo da vida de hoje, do que estamos fazendo hoje. Pobre de espírito é aquele que se deixa levar pela simplicidade. É uma palavra bastante importante para nós estudarmos e raciocinarmos. Simplicidade.
E a simplicidade do pobre de espírito é entender a mensagem de Jesus de uma maneira natural. De uma maneira natural. Quando eu disse que nós devemos viver na vida material uma vida espiritual, ela tem que ser de maneira natural, né? Tem que ser automática, porque nós somos espíritos. O que tem de mais importante em tudo isso aqui é o espírito imortal. O restante está se deteriorando dia a dia. O espírito imortal não. E ele tem que crescer, ele tem que evoluir, né? Porque o reino do céu depende disso, né? O falar do reino do céu que disse Jesus, que é a alegria interior, depende disso. Essa mensagem de maneira natural, quem consegue fazer isso, passa a viver amando, sorrindo, compreendendo, né? A pessoa não precisa nem perdoar. Ela não tem nem necessidade de perdoar, porque ela não se melindra, não se ofende. E esse ponto, nós temos que chegar até esse ponto. É difícil? É. Né? Por quê? Para não se melindrar, não se ofender, nós temos que eliminar de nós todo o resquício de orgulho. Quando nós nos melindramos com alguma coisa, estejamos alertas. Opa, eu ainda sou orgulhoso. Né? Porque quem não é orgulhoso não se melindra, portanto não se ofende. E para adquirir essa simplicidade e alcançar esse reino que Jesus fala, é preciso que superemos as questões do personalismo. Porque personalismo não combina com os princípios espirituais. Não combina, portanto, com os princípios de Jesus. O espírito superior, ele não tem personalismo. Então, simplicidade do pobre de espírito é nos colocarmos diante da vida, diante de Deus, com a naturalidade de sabermos que somos importantes, sim. Somos importantes na criação. Somos responsáveis, somos co-criadores, nós somos responsáveis pelo ambiente em que vivemos. Portanto, nós somos importantes perante Deus, perante a criação. Né? Pobreza de espírito não é falsa modéstia, de jeito nenhum. Então, nós temos que ter a consciência de que somos importantes. Todos os nossos atos, todas as palavras ditas por nós, elas influenciam quem está à nossa volta, encarnado ou desencarnado. Então, nós somos importantes. Mas somos importantes sem prepotência. Somos importantes por amor de Deus, por amor às leis divinas e por amor, e por nós, né? Que começamos, por amor a nós mesmos, que começamos a aprender a importância do amor. A única coisa que Jesus veio ensinar é o amor. Se nós analisarmos tudo que Jesus disse que foi registrado pelos apóstolos, ele fala de amor o tempo todo, mesmo que ele não use essa palavra. Né? Então nós precisamos aprender a importância do amor. É naturalidade, né? Para viver com os compromissos que precisamos viver. Nós não podemos fugir dos nossos compromissos. Perante a comunidade, perante a nossa casa, os nossos parentes, os nossos amigos, somos responsáveis pelo ambiente do nosso local de trabalho. Somos responsáveis pelo ambiente da condução em que nós tomamos. Somos responsáveis pelo ambiente do trânsito quando estamos dirigindo. Somos responsáveis quando andamos a pé. Eu particularmente gosto de andar a pé para observar as pessoas, não no sentido de crítica, mas observar o que se passa, como é que a coisa funciona, né?
Porque são todos nossos irmãos de caminhada. Todos estão aqui para evoluir. Mesmo aqueles que não entendem assim, ou que não pensam nisso. Né? Vai ter um dia que todos pensarão nisso. Aí já nós estaremos no mundo de regeneração. Né? Isso se revela claramente nas atitudes que tomamos diante dos acontecimentos diários da nossa vida. Desde que eu comecei a fazer evangelho aqui na tribuna, eu falo muito em atitude. Como faz um ano quase que nós estamos fechados, né? Vocês não devem ter ouvido muito mais essas palavras de mim. Mas ninguém vai ficar santo de uma hora para outra. Mas as nossas atitudes é que vão valer. Quais as atitudes que nós vamos tomar diante de qualquer fato, a qualquer instante na nossa vida? Quando alguém tenta nos ofender, qual é a atitude que nós vamos tomar? A nossa evolução, ela se espelha, ela se revela, nas nossas atitudes. Então é muito importante. E a atitude interior, né, também. Não é só expressando exteriormente, não. A atitude interior também. Eu tenho um exemplo muito grande de um grande amigo meu, na década de 70, ele desencarnou num acidente, mas eu nunca me esqueci de uma lição que ele dava para a gente. Nós viemos do interior, mais ou menos, no local que eu trabalhava, umas 150 pessoas, para iniciar um trabalho numa empresa aqui em São Paulo. Passamos no concurso e viemos, cada um de um lugar. Ele veio de Ribeirão Preto e eu vim de São Carlos. E no final do dia, éramos todos entre 18 e 21 anos de idade. No final do dia, o pessoal se reunia antes de ir embora e ficava batendo papo. E qual é o lugar que não se fala mal de um chefe? Né? Quando a conversa resvalava para criticar alguém, ele dizia assim, bom, a conversa mudou, partiu para falar de alguém que não está presente para se defender, então eu vou embora, tchau. E virava e ia embora. Nunca mais me esqueci disso. Atitude. Ele já tomava uma atitude proativa, né, e positiva diante daquele acontecimento. Nossas atitudes têm que espelhar que todos somos importantes na caminhada evolutiva. Eu não caminho sozinho, eu caminho com todos que convivem comigo ou que cruzam o meu caminho. Não é? Jesus nos disse, de uma maneira bem simples, que teremos o reino de Deus quando conseguirmos superar a nós mesmos e simplesmente amar. Vivenciar os princípios do amor que são para nós perfeitamente detalhados nas leis divinas, nas leis da natureza, que são as leis divinas. E é por isso que o espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, nos diz que desde o verme que labora no subsolo da terra, até o movimento infinito, luminoso e ritmado das galáxias, em tudo, o amor é que vibra. Por isso Jesus disse, bem-aventurado aquele que ama. Porque aquele que ama se torna pobre de espírito. Ele se torna simples. Como simples são todos os espíritos superiores. Encarnados ou desencarnados. O espírito superior, ele é extremamente simples. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Na semana que vem, esse capítulo continua. O colega certamente vai falar bastante da humildade, que complementa então, né? Vamos entender a simplicidade e a humildade
que precisamos adquirir para alcançarmos esse reino dos céus, interior, né? Não aquele que alguns andam vendendo um terreninho, né? Tem muita gente que vende um terreninho lá no céu, né? Não é esse. O reino do céu está dentro de nós, né? Não precisamos esperar chegar no mundo de regeneração para estarmos no tão falado reino dos céus que Jesus tanto disse para nós. Podemos estar no reino dos céus agora, aqui, dependendo das nossas atitudes. Agradeço a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe.